pergunta da doutora Charles Hamilton, né? Pergunta da doutora Maria Bethânia, procuradora de Justiça. Li muitas das propostas dos senhores candidatos e observei que muitas delas, de grande envergadura e pertinência, passam por uma alteração na lei orgânica do Ministério Público de Pernambuco. Diante disso, pergunto, não seria essa alteração o primeiro compromisso a condicionar a maioria das propostas feitas pelo senhor? Em relação à questão da lei orgânica, né, é interessante registrar que ela se encontra atualmente, eu acho que já sofremos aí de 6 a 8 intervenções desde o texto original, que é de 94, né, e se encontra em curso do Colégio de Procuradores um projeto de revisão. Né, projeto, inclusive, que enquanto estava dentro do colégio, tive a oportunidade de conhecer e vi uma série de incongruências, né, e riscos ao Ministério Público, né, porque o que a Assembleia Legislativa de São Paulo pretende fazer, né, com o Ministério Público lá, nós estávamos dando de bandeja, né, não sei como aquilo ali foi bater dentro do texto da lei orgânica, redução da acumulação a 10%, que agride a todos nós, né, a forma como estava posta, enfim, uma série de incongruências também na parte do patrimônio público restringido. E tudo isso, na minha opinião, fruto do quê? Pouco diálogo que houve, né, por parte da administração, capitaneada pela Procuradoria-Geral, na discussão da lei orgânica. Então, é necessário que se tenha essa discussão, que se retome essa discussão e se retome, principalmente, dialogando com os promotores, para resolver esses entraves e essas situações. E também fazendo a adaptação a partir do programa, né, de gestão, da visão do Ministério Público, que se iniciará a partir de 2015, o que será necessário ser corrigido dentro da lei orgânica, a partir do diálogo com os promotores e procuradores de justiça, para se fazer isso, fazer encaminhamento da Assembleia Legislativa. Enfim, seria a partir desse diálogo que a gente iria construindo o modelo e evitaria essas situações que hoje, na oportunidade, acho que em agosto, encaminhei um e-mail à classe, alertando, né, essas e outras depois foram vistas. Então, o processo foi feito com menos assaltamento. Né, vale a regra, faz-se depressa quando se faz bem. Obrigada, doutora. Falaria que com a indagação que fiz aos colegas através de carta, 90% dos colegas sugerem e pleiteiam a manutenção de todos os direitos adquiridos, inclusive a participação do promotor nos órgãos superiores e também pela consulta que fiz, que recebi por e-mail, e também com relação à questão do... esqueci agora, sabe? A questão da representação de todos os níveis e... Enfim, com relação à audiência, eu faria a audiência pública, todas as questões que digam respeito à instituição, faria uma audiência interna, ouvindo todos, porque assim eu aprendi que se democracia se faz fazendo, ouvindo e fazendo. Então eu faria audiências para se rever, que é um absurdo esses percentuais e a forma de manipulação desses dados. Então eu faria isso, porque eu acredito que a gente tem que ter essa discussão, é do promotor de justiça, a sua opinião tem que ser levada em consideração. A gente tem que sair desse nível da improvisação, André, concordo com você, e partirmos para uma participação efetiva. É só convocar a classe, discutir de peito aberto e decidir depois. Eu não sei porquê, alguém pede vista, não sei quem pede vista, e aí passa o tempo todo do ano e não se decide. E essas pessoas estão querendo contribuir, mas não podem, tem que ter uma abertura maior, não pode ficar só a nível dos órgãos superiores, não. A classe tem que participar, porque no frontline de cada um de nós é que nós trabalhamos. E nós temos que saber o que vai acontecer conosco amanhã. Não é? Por isso que eu apoio a luta dos aposentados, já apresentei projeto nesse sentido. A Lei 8.625 garante, a nossa lei estadual precisa ser mudada.